Associação do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco.
Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Na página de hoje aprendemos com o professor Emmanuel sobre a sintonia, sobre a vibração que sintonizamos com espíritos desencarnados e também com os encarnados. Emmanuel ensina que os nossos pensamentos e desejos formam ideias e realidades no plano espiritual que acabam sendo absorvidas por nossa mente e também por nosso corpo, pelo perispírito e, consequentemente, pelo corpo físico, a depender do nível de vibração a que nos sintonizamos. Essa página serve de alerta importante, porque vivemos muitas vezes sintonizados com as trevas, seja porque procuramos as notícias sobre crimes, sobre escândalos, sobre desvios e desequilíbrios, seja porque temos opiniões sobre os outros que se constituem, na verdade, na maledicência. Emmanuel nos ensina que quando falamos mal de alguém ou quando pensamos mal de alguém, estamos sintonizando com essa energia que ele emana ou que nós passamos a emanar por conta da criação mental, por força da vontade. E aí, nós podemos absorver energias inferiores, pestilenciais, que acabam conduzindo muitas vezes a doenças ou desequilíbrios mentais. Emmanuel faz uma comparação muito interessante que nós já estudamos sobre como a vida no macro se repete no micro, querendo dizer que os átomos que circundam a matéria que nos rodeia é composto também pelos elétrons que giram ao entorno do núcleo, desempenhando a função de centro, como se fossem planetas ao redor do Sol. É por isso que a afinidade e o regime de comunhão citados por Emmanuel demonstra que existe uma associação, título da página, entre todos os seres, sejam eles encarnados ou desencarnados. Cita um sábio grego, Demócrito, que já falava dos átomos invisíveis ao olhar humano e que se reúnem para formar os corpos. Quando analisamos, portanto, o microcosmo, percebemos que o sistema solar em miniatura, formados pelos elementos citados, são como planetas. E no plano da vida maior, os sóis carregam os mundos na imensidade, da mesma forma que os nossos pensamentos, uma vez sintonizando e associando-se com outras mentes, também criam mundos mentais e espirituais que podem nos causar saúde ou doença, paz ou desequilíbrio. Uma lição importante da página é que nós temos o livre-arbítrio de nos conectarmos com a sintonia, com os elementos, fazermos a associação que quisermos, sintonizando, por consequência, com maus ou bons, atraindo-os e formando a nossa companhia. Tomemos cuidado, portanto, com as ideias que sintonizamos, com os pensamentos que emanamos, com as emoções que desenvolvemos e estimulamos, porque elas definirão as nossas companhias espirituais e também as nossas companhias físicas, porque atrairemos pessoas que vibram na mesma onda, associando-nos a elas. Tenhamos consciência de que nós podemos absorver
imagens deprimentes formadas ao nosso redor por conta do nosso pensamento e sintonia, ou então conviver com imagens salutares que falam do Cristo Jesus, emanam o seu Evangelho, vê o lado bom da vida, o lado positivo das pessoas e evita todo o mal, especialmente a maledicência. Agindo assim, estaremos mais saudáveis, tanto no corpo quanto no espírito, convivendo com pessoas, no plano físico ou espiritual, que estejam numa sintonia mais elevada e que nos auxiliam na caminhada terrena. Finaliza então o nobre professor dizendo que muitas vezes, por esses motivos tratados na página, aqueles que censuram os outros passam a imitar os seus gestos, passam a praticar as suas ações, muitas vezes sem perceber. Por quê? Desceram e sintonizaram-se com aqueles que erram e acabaram absorvendo essa energia, que se torna um hábito e interfere na nossa conduta. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. É por isso que Jesus vai nos ensinar sobre a importância de perdoar os inimigos, de não julgar os outros, porque toda vez que deixamos alguém sofrer abandonado, toda vez que deixamos de praticar a caridade, é como se estivéssemos deixando toda a humanidade abandonada. Sombras menores retratam sombras maiores. Procuremos dessa forma, incessantemente, o bem, ajudando, servindo, desculpando, perdoando, aprendendo e amando, porque assim estaremos nos associando a companhias celestiais. Que assim seja.